pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje eu tenho um relato aqui pra vocês que eu sei que vocês vão amar. Ela escreveu com muito carinho e amor. Esse relato ele é maiorzinho, vocês vão gostar. E o próximo então, gente, se preparem porque é no profundo que ela foi e também feito com muito carinho e amor pra vocês. E eu tenho certeza que esses dois relatos, os dois próximos, esse de hoje e o próximo, irão surpreender vocês, irá impactar a vida de vocês de uma forma positiva, trazendo conhecimento, cura, libertação e vai curar vidas, alcançar vidas para a honra e glória do Senhor. Esse é o objetivo aqui, vocês sabem, né? Então eu agradeço de coração todos vocês, todas vocês que estão mandando seus relatos, colocando esse tempo, se dedicando. Eu sei que não é fácil, mas faz parte desse processo de cura em nossas vidas, colocar pra fora e além de estar te curando, vai ajudar a curar outras vidas também. Vamos então a esse relato de hoje. Diz assim: Cris, a paz do Senhor Jesus, a paz. Ela diz: seus relatos foram ferramentas de Deus para me ajudar. Amém, glória a Deus. A minha história é a seguinte: conheci meu ex há 15 ou 16 anos atrás em um seminário da minha igreja. Olha aí, gente, na igreja também esse caso aqui, hein? Na época ele tinha 25 anos, olha só. E você tinha quantos? Ok, não sabemos, vamos ver se ela fala. Eu estava trabalhando como voluntária e naquele dia eu estava muito mal porque tinha 6 anos que eu estava morando em uma cidade muito fria, com pessoas muito distantes e diferentes da minha cidade natal. Havia deixado meus amigos na minha terra natal. Os jovens deste novo lugar, na minha igreja, eram nariz empinado, de panelinha, e não sentia acolhimento. E ela diz: eu havia mudado para essa nova cidade porque o meu pai passou em um concurso muito bom. Então, neste novo lugar, na igreja, os jovens da minha igreja eram pessoas que me desprezavam. E eu tenho uma irmã que era jovem como eu, mais nova, e que tinha uma aparência mais vistosa. Então havia uma diferença no tratamento com ela e do tratamento comigo. Então naquele seminário eu guardava muito rancor. Eu estava sentada no meu posto lá no seminário e de repente vi um rapaz me observando. E era um rapaz lindo, bem vestido, com a Bíblia na mão. Parecia mesmo um servo de Deus. Então eu chamei o rapaz para conversar. Eu precisava desabafar. E no meu desabafo eu falava de várias coisas, de como eu não aguentava a cidade, as pessoas da igreja. Eu dizia que as pessoas com quem eu estudava me tratavam melhor do que as pessoas da igreja. Disse que estava fazendo uma monografia sobre a constitucionalidade da utilização de células-tronco de embriões excedentários. Uau, quase que eu não consigo ler. Caramba, hein, que monografia é essa? Uau! Falei de um sonho engraçado que eu havia tido de um passarinho que perseguia um peixe, ambos em carros separados, e em determinado momento, quando o pássaro agarrava o peixe, ele caía na água e ele havia novamente perdido o seu peixe tão desejado. Nessa hora eu pegava o passarinho na minha mão e perguntava: por que você está atrás desse peixe? E ele me respondia: eu tenho 110 anos. Não, tenho 116. Havia perdido tanto tempo atrás daquele peixe que não se tocou de que já havia uma idade avançada e desperdiçada. Ok, tudo bem que é um sonho engraçado, né? Porque é meio sem pé nem cabeça. Contei também que o meu professor de monografia era doido, que era capaz de jogar uma monografia no lixo se encontrasse algum plágio. Ele era conhecido por suas reações imprevisíveis em orientações de alunos. E por fim, contei também uma situação que havia ocorrido recentemente comigo, que eu não havia falado nem com os meus pais. Eu voltava da faculdade para casa e de repente um homem começou a me seguir e no lugar que eu estava não havia lugar próximo para eu me abrigar. Então apressei o passo e nesse dia estava chovendo, mas havia muita gente fazendo caminhada. E nesse dia mesmo, com esse movimento, o homem passou a mão no meu bumbum, bem fundo. Cheguei em casa indignada e fui para a igreja. Em uma mensagem profética, o Senhor me disse que havia me dado um grande livramento. Contei tudo isso e perguntei para ele: você não fala nada? Você toca algum instrumento? O rapaz parecia tão humilde que disse: eu só toco galinha. E ela põe entre aspas. Que é isso, galinha, gente? E também disse que não sabia jogar quase nenhum jogo, como xadrez, damas, e eu achei muito humilde. Gente, eu fico aqui pensando, né? Eu não sei, aqui na época ela disse que ele tinha 25 anos
quando ela se relacionou com ele, né? E ela não fala a idade dela, mas diz que isso já faz 15 anos atrás. Tá. E aí ela contou a vida para um estranho que ela nunca viu antes, simplesmente porque o homem estava olhando para ela e ela despejou tudo que ela tava de sofrimento na vida, contou pro homem, confiou assim, ó, um livro aberto mesmo. Sentiu a vontade ali acolhida por ele, precisava descarregar o negócio. E ela continua. Ficou horas me ouvindo sem falar nada e daí por fim eu disse, pode ir embora, não precisa perder seu tempo comigo, vai assistir o seminário. Mas vou te dar um conselho com relação a essa Bíblia, leia bastante, não deixe de buscar a Deus em primeiro lugar. Enfim, depois de 14 anos eu o vi novamente num seminário e ele me pediu o telefone para conversar. Disse que gostava de conversar comigo porque me achava interessante e inteligente. Ah, tudo isso aconteceu, você contou a vida, depois sumiu o homem, só depois de 14 anos que vocês se reencontraram nesse seminário. Ok, interessante. E ela diz... Foi atrás de mim para conversar comigo naquela ocasião e me contou vários infortúnios. Ah, agora foi a vez dele de, de contar para você o que aconteceu na vida nesses 14 anos. E ela diz, inclusive, sobre a mãe que havia morrido de câncer. Ah, entendi. Que ele cuidou dela e não conseguiu que ela se salvasse. Que ela havia morrido nos braços dele e dizia isso com muitas lágrimas. Disse que por 1 ano fez tratamento com ela em uma cidade onde pelo plano dela ele conseguiu o tratamento. E daí eu pensei na mesma hora, ela põe entre aspas, essa pessoa é perfeita para mim. Por fim, depois de 3 meses, eu mesma entrei em contato porque ele não havia me dado um retorno. E perguntei por que não havia falado comigo, me disse que não teve coragem porque estava desempregada e não queria dar falsas esperanças. Ok, difícil o negócio aí, hein? Vai sair uma hora, sai, né? E eu disse que isso não era problema porque minha situação financeira era relativamente boa e que era servidora pública e que meu pai também tinha uma posição de relativo prestígio na empresa onde trabalhava. Tinha um salário muito bom. Foi um erro contar isso. Então começamos a conversar todos os dias pelo WhatsApp porque ele morava em uma cidade próxima, né, em outra cidade. E de 15 em 15 dias ele vinha na minha casa para conversarmos. A minha mãe gostou muito dele, o convidou para participar do aniversário da minha sobrinha. E naquela época, ele viu um álbum da minha irmã de alguns anos atrás e fez a seguinte exclamação na frente do meu cunhado, que assava as carnes na churrasqueira. Nossa, veja que mulher! A Fabiana era a mulher mais linda da igreja. E a cada foto que ele via, ele dizia, olha como ela é linda! Não tinha ninguém mais linda que a Fabiana. Peraí, gente. Esse cara aí, o tal que tá aí, que tá, que não tá, que você já conheceu, e aí conheceu, 14 anos depois volta e some de novo, aí você vai atrás dele e agora ele tá falando da sua irmã, é isso mesmo? Sua mãe gostou muito dele, convidou para participar da festinha da sua sobrinha, e naquela ocasião ele viu um álbum da minha irmã de alguns anos atrás e fez a seguinte exclamação na frente do meu cunhado. Nossa, veja que mulher, a Fabiana era a mulher mais linda da igreja. Olha como ela é linda. Não tinha ninguém mais linda que a Fabiana. Gente, sem noção, hein? E ela diz, era a hora de acabar com tudo naquela hora mesmo, mas eu era muito inexperiente, nunca havia tido um namorado e tinha uma certa obsessão por ele. Não pelo que ele se apresentava, mas pela lembrança de que eu tinha como ele era, né, há 15 anos atrás, que te ouviu, né, contou a vida lá. E ela diz, então deixei passar, eu estava mesmo cega. Meu cunhado ficou escandalizado, mas não disse nada. Desde aquela hora não alimentou nenhum tipo de simpatia por ele, tanto que depois, por causa dele, eu não fui convidada para nenhum tipo de comemoração na casa dela, no caso, minha irmã. Uau! Ela diz, então esse meu ex contava tudo, que ele vinha da família rica, tanto do lado do pai quanto da mãe, que pertencia a troncos nobres, que as pessoas tinham inveja dele porque ele era mais alto, mais bonito, porque tinha uma família que parecia europeia e não brasileira, que a irmã parecia modelo tal, que tinha dó da irmã porque era discriminada e não conseguia emprego porque era muito bonita, que a mãe era muito bonita e havia ganhado um concurso de Miss na cidade dela com 16 anos, que namorou um tempo atrás uma moça linda de olhos azuis que não deu certo porque a irmã tinha inveja deles e fez de tudo para estragar. Ai, gente, as histórias sem pé nem cabeça.
e é uma coisa de grandiosidade, todo mundo é perfeito na família dele, tudo que é dele é perfeito, né? A maioria dos narcisistas, os grandiosos, são assim, os grandiosos. Continuando. Contou que trabalhou no banco, mas foi muito perseguido, com muitos assédios, porque as pessoas não gostavam dele, porque a vice-presidente havia o adotado. E as pessoas sabiam que ele era o queridinho da vice-presidente. Detalhe, a vice-presidente era uma mulher que sempre fora solteira, havia tido uma filha e tinha muito prestígio na empresa e alimentava uma simpatia grande por ele. Sempre tinha um namorado novo. Ele inclusive tem o contato dessa mulher no WhatsApp até hoje. Ele pede para ela vários favores, como por exemplo, já pediu uma vaga para o pai fazer a cirurgia de catarata em um hospital. Contou-me também que o avô falecido era muito rico, um cirurgião bucomaxilo, e que morou muito tempo numa mansão especial à beira de um lago, lugar muito chique aqui da cidade, e que o sonho dele era ficar milionário com a produção de peixes e de frutas exóticas. Contou-me também que havia feito na fazenda do pai um investimento de $500 mil para instalar tanques de peixes, mas o dinheiro acabou e a própria produção foi um fracasso, porque houve na época uma estiagem tal qual nunca havia ocorrido e da qual a fazenda nunca mais se recuperou. Enfim, o projeto parou e se perdeu o investimento feito. O dinheiro vinha de um amigo com quem fez sociedade que nunca lhe cobrou a dívida. Então, no período de namoro, ele me fez ser avalista de um financiamento de $96 mil para custear uma produção de mirtilos. O projeto era mesmo muito bom e concordei em ser avalista. Durante o período do namoro, ele não deu nenhuma prestação de contas de como ele estava gastando o dinheiro. Mas eu sempre perguntava sobre o seu dia na fazenda, pelo WhatsApp, já que ele morava no interior e eu na cidade, cerca de 300 quilômetros de distância. Muitas vezes ele se irritava comigo, mas eu não estranhava porque confiava nele e achava que ele era responsável. Mas a coisa não parou por aí. Um dia estava no meu trabalho, ele me ligou, dizendo que estava à procura de um carro para comprar, porque precisava trocar o dele, que tinha mais de 10 anos, e não servia mais comercialmente. A ideia dele era mexer com negócios de carros, compraria o carro para alugar para um amigo, receberia a renda dele para pagar o financiamento e um pouco mais, já que estava desempregado. E eu relutei um pouco, mas me disse que eu só emprestaria o nome porque o dele estava no Serasa e que precisaria urgente trocar de carro, pois estava desvalorizando muito, então eu concordei. Olha aí, já vai o teu nome agora para o Serasa. Só que assumi uma dívida de 80 mil no banco específico. Meu Deus, me garantiu que o negócio era lucrativo e que eu não gastaria com nada. Enfim, 6 meses se passaram e parecia tudo certo, mas o meu pai me dizia que tinha algo nele que não estava certo. Mas a minha mãe e eu gostávamos dele. Ele conversava muito sobre tudo, tinha assunto, era simpático, conversador. Mas no período do noivado começou a mostrar um pouco as garras, não se preocupou com o terno. Na última semana comprei o terno para ele, do qual mais tarde, depois de casada, reclamou, dizendo que era de qualidade ruim e que por isso não usaria nunca. Falava mal de várias pessoas que o contrariava, mas não me atacava e nem falava mal de mim nesse tempo. Dizia que era um pouco grosseiro, mas por causa da sua linhagem italiana. Bandeira vermelha! Já entrou aqui. Demorou, mas chegou. Ah, é porque ele é italianão, grosseiro por causa disso. Vai dando desculpa justificativa, né, pro abuso. E dizia também que era normal as famílias italianas serem acaloradas. Ele falava em ter 4 filhos e tinha até os nomes já estabelecidos. Tínhamos planos familiares além dos filhos. Ele falava que faria da sua fazenda uma fazenda modelo, mas vi posteriormente, após o casamento, conforme relatado a seguir, que ele não tinha nenhuma vontade ou vigor para enfrentar um negócio ou um trabalho. É bom de lábia. Narcisista, eles têm as ideias. Eles dão as ideias, mas como nada prospera na mão deles, porque não tem Deus ali, tudo fracassa, tudo dá errado. Então, se dá certo, é por conta que Deus está abençoando a sua vida. E ainda assim, é muito difícil acontecer quando você está junto com um narcisista. Porque eles são autodestrutivos e também tentam destruir todo mundo que está em volta. Mas parece que estão dando a melhor ideia do mundo. E aí você vai e faz o que eles falam. Mas pôr a mão na massa mesmo, eles não querem não. Outra coisa que você falou aqui que eu achei muito importante, que eu quero citar, deixa eu ver se eu acho aqui, essa palhaçada aqui da família italiana já falei, né, desculpa para os abusos.
o future faking, né? As promessas que nunca se cumprem. De filhos e tal, a fazenda, que não sei o quê. Cada história, gente. Desde o início tô vendo aqui, cada vez que eles falam é uma coisa. Eles vivem num mundo que eles criam. O La La Land narcisista. E aí conta as histórias, inventa as histórias. E a gente percebe ali que tem algo estranho. O seu pai é sábio, hein? Seu pai tem discernimento aí. Já viu logo que tinha algo de errado. E você e sua mãe foram ludibriadas por ele, pelo espírito encantador. Então, com 1 ano, casei. Na véspera do casamento, tive um sonho dele me gritando. E ela diz, entre aspas, somos incompatíveis. E aí, mas ela disse que faltavam apenas 15 dias e o meu pai e a minha mãe já haviam gastado muito dinheiro nos preparativos, então eu resolvi não prestar atenção nisso. Depois tive outro sonho em que um homem tinha uma arma apontada para mim e dizia, eu vou te matar. E eu dizia, mas eu não fiz nada. E ele dizia, mas eu vou te matar assim mesmo. E ameaçava, eu vou apertar o gatilho, eu vou apertar o gatilho. E dizia com muito ódio, até mesmo com um certo prazer de apertar o gatilho. Continuando, então chegou o dia do meu casamento no civil. Nesse dia notei algo esquisito neste meu ex. Ele não sorria, ele estava apreensivo. E todo mundo sorrindo, todos. Minha prima com o marido e o neném. Minha irmã tocou flauta no evento, mas nada do homem estar feliz. Aquilo me intrigou, mas deixei passar. Tá vendo? Vai deixando tudo passar. Eu também fazia isso. Entrava por aqui, saía por aqui. Por quê? Sabe por quê? A gente não quer estragar um momento de alegria. Então a gente finge que nem viu, porque imagina você parar nesse dia pra você ir falar alguma coisa, conversar e falar, tá acontecendo alguma coisa, porque você não sorri, né? Aí já ia virar um estresse, já ia virar briga, confusão. Então a gente muitas vezes foge do confronto, muitas vezes a gente sabe que se vai falar algo nesse nível, né, que você não tá fazendo nada de errado, mas você vai falar sobre algo que tá ali chateando você de alguma forma, você percebeu que não tá normal. Muitas vezes a gente sente mal porque só de causar algo no outro que não seja algo bom, daí a gente já se sente responsável por isso. Gente, hoje eu não sou mais assim, pra honra e glória de Deus, mas já fui muito assim. Quantas vezes eu escutei coisas de narcisistas no telefone conversando, às vezes pessoalmente, que não tinha nada a ver, uma coisa assim constrangedora, desrespeitosa. E na hora de eu me posicionar e falar alguma coisa, eu fingia que nem tinha ouvido, porque eu só de eu pensar em falar pra pessoa, me posicionar e falar, isso aí que você falou não foi legal, né? Eu já me sentia mal da energia que ia vir. E também em relacionamentos amorosos já aconteceu de estar lá na hora e a pessoa querer insistir numa coisa e eu falar, não quero isso, não vou fazer isso. E daí quando eu vi, eu ia ter que levantar e falar, acabou a palhaçada, não vai dar. E eu acabei cedendo, gente, com esse ser que era um psicopata, hoje eu sei, né? E depois me senti tão horrível, tão mal. Mas só há pouco tempo que Deus me revelou o porquê de eu não ter. Porque imagina o clima que ia ficar, né? E aí pra não estragar a coisa, né, ali na hora, pra não ficar uma coisa chata e virar uma briga, acabei deixando, né, acontecer algo que eu não queria. Não foi nada assim, tá, gente, também de tão horrível, mas cada um tem seus princípios, seus valores. Tem coisas que eu falo, não, até aqui você vai, daqui você não vai mais. Agora, naquela época, né, hoje, graças a Deus, eu tô liberta disso e eu quero falar, eu me exponho aqui em alguns momentos porque não devo nada a ninguém, né, e os erros que eu cometi, Deus já me perdoou, então ninguém tem o porquê acusar, né, mas eu falo sim, porque eu sei que muitas pessoas podem estar passando pelo mesmo que eu passei, hoje eu entendo, e aí você já seja aí liberta em nome de Jesus e não aceite esse tipo de coisa. Não gostou? Não sinta-se mal, não é você que tá fazendo nada de errado. Pessoa que não tá te respeitando e não tá respeitando o seu limite. Então você se posiciona, deixa, achou ruim, mas não vai fazer algo que é contra os seus princípios e valores para agradar essa pessoa, para não virar uma briga, né? É bom que vire logo e que já acabe por aí mesmo. Hoje eu penso aqui, né? Teve uma situação específica que eu me senti muito mal depois e eu pensei comigo, devia ter sim parado tudo ali e não ter deixado chegar onde chegou. Mas enfim, fica a lição. Continuando, ela diz aqui, o homem não ficava feliz por nada, aquilo intrigou ela, mas deixou passar.
E quem me elogiou foi o pai dele. Você está linda. Mas ele, ao contrário, nada de olhar para mim, mas olhava para minha mãe. E detalhe, antes do casamento, ele sempre elogiava a minha mãe. E ela põe entre parênteses, ela é uma loira de olhos verdes. E um dia conversou com ela e disse, se fosse um tempo atrás, eu não me casava de jeito nenhum com a sua filha. E a minha mãe, para puxar a língua dele, enfatizou, por que você não escolheu a Fabiana na época que ela era solteira? Ai, eu não aguento essa tua mãe também, hein? Vamos ver se ela é narcisista. E ele disse, eu estou buscando o ministério de Deus. Então, ao saber disso, eu o confrontei, mas ele me disse que a minha mãe o manipulou a dizer isso. Ah, vai, passa a vez, passa a batata. É que nem a Eva, né? Adão, vocês comeram a maçã? Você comeu a maçã? Foi a Eva, a culpa é dela. Eva, você comeu a maçã? Foi a serpente lá que me enganou. Ai, Senhor. E aí, ela diz, e como sabia que a minha mãe não era muito santinha, eu acreditei. Aí, já tô vendo, essa mãe deve ser narcisista. Enfim, percebi que realmente alguma coisa não cheirava mesmo bem. Após o casamento civil, na noite seguinte, houve o casamento na igreja. Em nenhum momento esse meu ex me elogiou. Ao contrário, ele elogiou as irmãs da minha mãe, que são de fato muito bonitas. Elogiou a irmã para uma amiga minha. Essa disse, meu camarada, você tem que elogiar a sua noiva, não a sua irmã. Olha, gostei de ver. E chegou a dizer assim, veja como a minha irmã está tão linda. E eu tenho um problema de nascença, eu sou deficiente auditiva, escuto relativamente bem de um ouvido e do outro nada. Tenho algumas diferenças com um problema de fala, a minha voz é um pouco fanhosa e apresenta alguns problemas de dicção. A minha mãe gostava tanto dele que ofereceu ajuda para reformar a casa que ele tinha na fazenda do pai, onde de fato ele morava. Sua mãe parece... A mãe narcisista, elas competem com as filhas e se deixar roubam os namorados das filhas, tá? É desse nível, gente. Elas competem com as filhas, elas invejam as filhas, isso é real. Tá repreendido em nome de Jesus, gente. E continuando, antes do casamento também adquiri um carro. Ela diz, a SPIN do meu pai por 100 mil reais, exclusivos meus. Mas a transferência se deu só depois do casamento. Após o casamento começaram os problemas. Esse meu ex começou a revelar os seus verdadeiros propósitos. Nesse tempo foram apenas 4 meses de convívio, porque agora estou no divórcio. Muita coisa aconteceu em pouquíssimo tempo. Aí me lembrei de 3 sonhos que por fim vieram a acontecer. Olha aí, sonhos que tinha tido há muito tempo atrás, e ela revela o primeiro. No primeiro eu conheci um rapaz que ele tinha o biotipo desse meu ex, bonito como aquele que conheci 15 anos atrás. Ele era muito simpático comigo, até ele me levar à casa dele. Quando eu chegava lá, via coisas horrorosas. Ele havia se envolvido com várias mulheres antes de mim, e tinha sempre um ritual. Ele cortava a cabeça delas, eita, e depois cortava uns pedaços, todo o corpo, moía a carne com osso e tudo, colocava em um saco, fechava o saco e botava uma etiqueta, e ficavam esses sacos todos juntos em um quarto separado. Gente, isso é um pesadelo, né? Tá repreendido. Será que esse aí era um psicopata? E ela continua, aí eu comecei a ficar apavorada no sonho. E a partir daí, essa pessoa se mostrou muito reativa e transtornada. E tinha nas mãos uma arma de fogo que atirava o tempo todo, para cima e para todos os lados. Só não atirava em mim. Então, ao ver isso, dei-lhe um conselho. Vai por aqui que vou por lá. Só que o caminho era uma grande volta e no fim ele se encontrou comigo de novo. E eu estava na frente de um carro branco. E ela põe entre parênteses, detalhe, a SPIN que comprei anos depois também era branca. Esperando o meu pai para entrar no carro, mas foi essa pessoa que entrou no carro do meu pai e disse, não vamos nunca mais nos separar. E eu entrava no carro com ele, mas tinha grande pavor e eu ficava impressionada de como meu pai entregava a chave do carro sem cerimônia para ele, pois eu achava ali que meu pai me protegeria dele. Assim acabava o sonho. Pronto. No outro sonho eu vi alguém do biotipo dele que balançava o corrimão de uma escada em que eu e várias mulheres seguravam também. Mas ele balançava como se estivesse brincando com elas. E o perigo era grande de eu e delas caírem da escada. Então, ao ver isso, eu pensava que absurdo, essa pessoa brinca com os sentimentos dos outros. Eu não vou me envolver mais com isso. E descia e deixava ele para trás. Agora o terceiro sonho.
Ela conta aqui: no terceiro sonho eu estava com uma pessoa que tinha acabado de se casar comigo. As pessoas olhavam a gente como um casal e diziam: vocês fazem um casal bonito. E ela coloca entre parênteses: e de fato isso aconteceu, todos diziam que éramos um casal bonito. Então no sonho saíamos da festa de casamento em direção ao carro para ir embora, e nesse tempo algo estranho ocorreu. O homem com quem havia me casado passou por uma metamorfose. Primeiro perdeu a cor morena e ficou pálido, depois perdeu os músculos e ficou magro, e depois diminuiu de tamanho e ficou menor do que eu. E depois o rosto quebrado ficou alongado, e por fim seus lábios aumentaram de tamanho e ficaram desproporcionais ao seu rosto magro. Então me convocou a entrar no carro sem muita cerimônia, e o sonho terminava assim. Ai, ai, ai. Sonho assim, né? Uma coisa sem pé nem cabeça, mas aí vai vendo. Tinha tudo a ver com todos os sonhos, falando de pessoas que te lembravam a ele, e depois um que você já estava casada, né? Pronto, agora vamos ver a realidade. Vamos sair do sonho, dos pesadelos, e vamos ver o que foi na vida real que aconteceu. Se isso aí eram sinais de Deus, né? Revelação. Muita gente sonha com serpente, enfim. Continuando. Ela diz: então, quando me casei, me senti em uma grande montanha russa, com os meus sentimentos e emoções sempre à flor da pele. Logo após o casamento, fui para casa para tirar o vestido, e aí começaram as faltas de educação. Esse ex estava com pressa de ir embora, e segundo meus familiares que estavam hospedados lá em casa, ele me dirigiu palavras grosseiras. Eu confesso que não prestei atenção, pois estava preocupada com o Uber que precisava pegar para ir para o hotel. No hotel dormimos tarde e acordamos bem cedo. Tomamos o café da manhã e pegamos um outro Uber para o aeroporto, pois o avião sairia por volta de 8 da manhã. Eu queria saber, a lua de mel, agora ela vai falar. Passamos a lua de mel em Florianópolis e em Curitiba. Digo que lá foi mil maravilhas, mas vi certas atitudes esquisitas nele. No elevador me espremia contra a parede, encostando suas partes íntimas quando ninguém estava presente para ver. E mesmo assim não é educado, ainda mais porque nos elevadores existem também câmeras de vídeo. Não dizia nada, mas me envergonhava desse comportamento. No começo, né, você fica, meu Deus, que é isso? E fica sem graça de falar. E ela fala: bem, no mais, a lua de mel foi boa, tiramos muitas fotos, conhecemos um casal muito simpático que nos deu muito apoio e muitas dicas. Os problemas de fato começaram quando voltei para casa. Segundo o combinado antes do casamento, moraríamos na casa dos meus pais até o final do ano, quando as minhas contas ficassem menores, mas houve um contratempo. Ao voltar para casa, meu ex teve um desentendimento com a minha mãe. Foi grosseiro, porque eu estava conversando com ela a respeito da máquina de lavar na mesa, e ele fez um ultimato: parem de discutir. E aí a minha mãe se voltou para ele e disse: cala a boca você, mal entrou na família e já tá botando as asinhas de fora. Narcisista com narcisista, é isso que dá. E aí foi um clima muito ruim, e eu ainda estava cega e nem conseguia defender a minha mãe. Segundo ele, nós estávamos brigando, mas um tempo depois passei a entender que ele queria falar algo com o meu pai ali na mesa, e a gente estava atrapalhando os planos dele. E foi então que o meu pai se aposentou e passou a receber um salário bem mais baixo do que ele ganhava. Então o meu pai me disse: não conte comigo para nada. E na viagem para a fazenda dele, no primeiro mês após o casamento, para passarmos 2 semanas lá, ele ficou dizendo: você me enganou, disse que seu pai era rico, me casei enganado, meu Deus! E depois ficou falando o tempo todo durante a viagem de 6 horas: eu me divorcio, não tenho medo de escândalos. E chegando lá na cidade do interior, onde tinha a sua casa e a fazenda do pai, comportava-se bem na frente do pai, mas quando o pai estava ausente, passou a fazer algumas faltas de educação. Orávamos juntos à noite antes de dormir, e eu orava pela minha família inteira. E um dia, enquanto orava pela minha família, saiu no meio da minha oração de forma abrupta e nervosa, o que me deixou muito triste. Eles não têm paciência, gente. Na hora que eles estão orando, eles ficam 3 horas orando, você tá lá ouvindo tudo. Quando você começa a orar, eles levantam e saem andando. E quando não fala pra você parar de orar, ou reclama que você tá orando muito. Ok, continuando. Ao falar com ele sobre a sua atitude, ele disse: não aguento suas orações longas. Não falei? Não aguento suas orações longas e repetitivas. Saio mesmo. Olha.
E depois estava falando sobre uma situação e no meio da minha conversa saiu de forma abrupta, como se não aguentasse a minha conversa, saiu sem dar nenhuma satisfação. E passei a estranhar muito essas atitudes. Ai, Senhor da Glória, eu não aguento. Um dia estava assistindo um culto da minha igreja com ele e o pai do lado. E cantei alto. Então ele me disse assim: muito bom para você cantar, mesmo não tendo uma voz bonita e afinada. Porque o meu pai pode ver que qualquer um pode cantar e talvez um dia ele perca a vergonha e cante também os louvores. Ai, gente, já tô ficando com uma coisa por esse teu ex aí, hein? Vou tomar uma água. Eu entro na história, gente, dá licença, cara. Isso é passividade agressiva, tá? Tão covarde que ainda vai falar isso no seu ouvido. Queria destruir tua autoestima, falar que você não canta bem. Invejoso. Um dia ainda, nesse primeiro mês de casamento, ao dirigirmos para a fazenda que ficava a uns 15 quilômetros da cidade do interior onde morava, discutimos porque ele não aceitava minhas bonecas, dizia que era uma idolatria e que elas eram oprimidas e que viu elas olhando para ele. E eu disse: Deus não me exigiu isso, a experiência de cada um é de cada um. E não vou desfazer das minhas bonecas, são presentes e lembranças dos meus entes queridos e da minha infância. Perdeu a paciência e começou a gritar comigo e dizer que ia queimar tudo. Esta foi a única hora que também perdi a paciência e gritei dizendo: se é assim, tudo pode ser idolatria. Então queima tudo o que tenho e vou para a rua de sutiã e calcinha. O que você acha? Ai, daí fiquei emburrada e cobrou de mim, dizendo que eu estava me comportando como imaturidade na frente da família dele. Com imaturidade, No dia estava o pai, o irmão, a esposa e as sobrinhas dele. Mas não me importei, fiquei sentada muito tempo no carro. O pai dele veio conversar comigo e disse que conversaria com ele. E eu disse a ele que o ex era muito inflexível. Não acabou aí. Nesse mesmo dia, depois de um tempo, melhorei e passei a interagir com a família dele. Conversando com o irmão dele, contei o motivo da discussão. Aí o irmão disse: fulano, no casamento, a gente precisa ceder. E ele respondeu: eu não vou ceder nada. E o irmão retrucou: então vamos queimar também os seus carros velhos, que você acha? E daí eu respondi: por acaso a idolatria é ter bonecas para enfeitar se eu nem olho para elas? E também não fico na internet olhando bonecas procurando comprar, diferente dele que toda hora fica vendo carros, mesmo já tendo alguns. Ao ver isso, Ao ver esse piti que ele deu, o irmão disse: ele sempre foi assim. E eu, surpresa, disse: foi? Então o irmão dele me deu carona de carro. Me deu carona no carro dele. E ainda lá, eu conversei em particular com o pai dele, esclarecendo que não era verdade o que ele dizia, que eu iria tomar conta da casa, fazer as reformas, construir isso e aquilo, para o pai dele não achar que mal cheguei mandando em tudo. E ele então me disse que não se preocupasse, que ele sabia que as ideias eram do filho. Nessa mesma noite que ele fez essa falta de educação na frente da família dele, o irmão estava do meu lado, deu um jeito de mudar a situação ao seu favor, ficou a madrugada inteira e eu fiquei na cama dormindo, mas atenta conversando com o irmão. E depois me contou que falou sobre os meus pais e que eu era difícil, com problema mental por causa deles. E que ele, e que ele que estava tendo que se desdobrar para me transformar em uma mulher de verdade. Gente do céu, do que é capaz. Assim tentou justificar porque me tratou mal para o irmão. E acredite, conseguiu mesmo manipular o irmão ao seu favor. Gente do céu. Na viagem de volta para a casa dos meus pais, ficou falando de uma ex-namorada, dizendo que se tivesse escolhido um tipo que ele gostasse, se casaria com ela, porque era gostosa, malhada, mas não se casou pelos maus entendimentos que teve com ela na época. Então, de novo, fiquei amuada. Ficou chateado comigo? Poxa, eu disse, você realmente não gosta do meu tipo, né? E respondeu que eu era imatura, que se casou comigo porque queria viver o mistério de Deus. E ainda me disse: eu não sou o seu tipo? Fique feliz, você não é o meu tipo, mas eu estou com você. Nossos filhos vão ser lindos. Ai, gente, não dá, né? Não dá, juro pra vocês. É demais ouvir isso aqui, né? Mais uma dessa aqui, não dá. Ô, querido,
fica com a tua ex, porque você não for... Ai, desentendimento, mas ela não é tão gostosa, vale a pena você tentar se entender. Por que não se entendeu? Se era tão bom assim, quer que eu te ajude? Faz terapia com ela, fala com ela. Vai, leva a bucha pra ela, não fica comigo não. Queria te humilhar, destruir tua autoestima, destruir tua identidade, destruir tudo. Ai, narcisistas infelizes. Aí, tem gente rindo aqui, ó. Já fica pro vídeo, tá? Eu nem mandei ninguém rir. É, pros narcisistas, em homenagem a essas palhaçadas. Continuando. Depois disso, na casa dos meus pais, passamos mais 15 dias e estávamos sós na casa, porque os meus pais estavam viajando. Tudo parecia que iria voltar ao normal, até que um dia, ao me buscar no trabalho super tarde, me deixou esperando mais de 1 hora. E quando apareceu, veio com a minha Spin, com o vidro quebrado, e perguntei o que aconteceu. Ele foi na casa do amigo, aquele para quem alugara o outro carro que estava no meu nome, e como não foi bem recebido pelo rapaz, teve um acesso de raiva e quebrou quase todos os vidros do carro que estava com o rapaz. E nessa ocasião é que me contou que o rapaz não havia pago nenhuma parcela do aluguel e que ele mesmo havia pago todo o financiamento até então. Aí vi que me enganou e soube então que pagava várias contas do rapaz e dava ajuda financeira todo mês. Eita, será que ele tinha um caso com esse homem? Sendo que o rapaz, homem feito, com uma namorada sem nenhum parentesco com ele. Entendeu? Eu vejo que isso aí não é muito normal não, sustentando macho, né? O cara homem feito, com namorada, sem nenhum parentesco, ele devia ser que nem ele, né? Tem a namorada só pra parecer que é homem. Mas tudo bem, gente. Vamos com calma, que chega uma hora que a gente já lê tantos relatos que a gente já sabe, já vem o cheirinho, né, de bissexualidade ali, porque nesse transtorno tem muito. E esses sinais aqui a gente não pode ignorar. Vamos ver o que vai ser isso daí. Ela fala, né, depois ela continua aqui dizendo, descobri que eram amigos há 6 anos. Mas ao me contar, garantiu que tratava o rapaz como um filho que nunca teve. Pior que eu acreditei nessa conversa. Enfim, em contrapartida, nessa briga, o rapaz jogou uma pedra na Spin que estava com o meu ex. Depois disso, fui para o hospital para costurar as suas mãos machucadas. O carro Spin que eu havia comprado não estava ainda em meu nome, mas no nome do meu pai, e em vez de esperar a situação se acalmar para ver no que ia dar, já que se via o desequilíbrio do ex, o meu pai resolveu apressar a transferência do carro para o meu nome, o que complicou ainda mais as coisas para mim. O meu pai estava mais preocupado com o nome dele do que com a preservação do meu dinheiro investido no carro que eu havia comprado dele. Ok? Então, após isso, o meu ex fez uma jogada. Queria ajudar a irmã a pagar o aluguel que o pai pagava e que não ia pagar mais. Sem me consultar, combinou com ela que moraria lá por 20 meses para pagar o aluguel. A fim de segurar o apartamento para ela. Meu Deus do céu. Como assim? Você casada com ele, ele foi morar com a irmã 20 meses, foi pagar, ajudar ela pagando aluguel para morar com ela? Não tô acreditando que é isso que eu tô lendo. E ela diz, essa mulher era formada em psicologia com pós-graduação, mas não trabalhava. Com 40 anos de vida, ela fazia questão de usar o dinheiro do pai para deixá-lo mais sem condição de se casar de novo. Era o argumento dela, uma forma de controlar a vida do pai, outra narcisista na família. Ao invés disso, vivia fazendo cursos e cursos de desenho e pintura e nunca vendia seus quadros. O local era uma kitnet. Não tinha lugar nem para cama de casal e mesmo assim me levou para lá. Ele te levou junto. Para não ter que encontrar com os meus pais novamente. Meu Deus do céu. E ela diz, as coisas então pioraram ainda mais, pois entrou a irmã dele no nosso casamento, passou a falar mal de mim, vivia no celular conversando com ele, inventando mentiras a meu respeito, chegou a dizer que eu estava bisbilhotando a bolsa dela para ler o diário dela. Ai. E aí eu disse, mas quando que eu fiz isso? E ele, defendendo a irmã, disse, você é mesmo muito curiosa, você faz isso mesmo. E aí comecei a tentar lembrar do momento que havia feito isso, mas não me lembrava de jeito nenhum. Gente, seu gaslighting, você começa a duvidar da sua própria sanidade mental. Começa a ver coisa onde não tem.
Começou então, depois dessas conversas com a irmã, me acusar de egocêntrica, egoísta. Disse ainda que no dia do casamento não me suportava, porque eu parecia a estrelinha. Mas dizia ele, não existe casamento sem noivo. E outra vez eu disse, estou triste porque me casei com alguém que não gosta de mim. E ele ficou me escutando sem dar nenhuma resposta, mas a essa conclusão cheguei depois de aguentar dias e dias ele falando mal dos meus pais. E ela coloca entre parênteses, eu acredito que o ódio era porque não conseguia extorquí-los. E aí, quando fui falar do meu problema no trabalho, ele tampou os ouvidos com os dedos e disse, lá, 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 lá. É o mundo lá, 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 narcisista. E quando parei de falar, com um sorriso de canto, disse, acabou? E eu não sou seu terapeuta, ele disse. E eu disse, eu também não sou sua terapeuta para ouvir você falar direto mal dos meus pais. E gritou, eu falo como e quando eu quiser. Gente, que infantil, né? Eu já conheci narcisista assim, 50 anos na cara e fica lá, 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 lá. É criança no corpo de um adulto. A criança birrenta, mimada, que pode virar um monstrinho aí. Deus me livre, gente, ninguém merece. E ela continua nesse mesmo dia, ainda falei com ele assim, estou começando a perceber que você não gosta das mulheres, misógino, né? E ele não disse nada para se defender dessa minha alegação. Então ele começou a gritar comigo, feito doido, agora que estava só eu e ele. A irmã tinha ido morar com o pai temporariamente até que ele pudesse pagar o apartamento dela novamente. Detalhe, para pagar o apartamento dela tinha toda uma sistemática. Tinha que ir no banco, depositar por código, com dinheiro, tinha que ser exatamente no dia 15. E ele, o ex, fazia todas as vontades dela. E aguentei pagar por 2 meses dessa forma. Todas as vezes fui eu sozinha a pagar esse aluguel. E uma vez insistiu que tinha que ser no dia 15 e o tal dia era feriado. Mesmo sabendo, fiz a vontade dela, fui no banco, tirei foto do banco fechado, mandei para ela e mesmo assim não me pediu nenhuma desculpa pelo transtorno causado. Nem ela e nem ele me pediram desculpas. Vai esperando. Aí ela coloca, com o meu plano de saúde, paguei uma cirurgia da vesícula e no cartão de crédito paguei um tratamento de implante completo para ele. Mas o resultado dessas mazelas resolvidas só piorou a minha vida. Vendo que não tinha mais crises, passou a se extrapolar comigo, com gritos ensurdecedores para me assustar, exigindo respeito por coisas simples que eu falava. Bastava ter uma opinião contrária, que era já desrespeito e motivo para gritar comigo de forma mais esquisita possível. É doidinho, surtado. E quando falo de grito, não estou falando de gritar, eram gritos de pessoas que parecem estar totalmente fora de si. A aparência dele virava de um monstro com uma boca enorme e os olhos arregalhados, esbugalhados, cara vermelha. Demônio. Demônio possuiu ali o negócio. Eles gostam. E ela diz, me disse antes de me casar que quando a irmã ficava chata, encenava ao gritar que fazia de propósito sem estar de fato nervoso, só para assustar, intimidar e conseguir ficar em paz sem as implicâncias dela. Eles fazem isso, dão surto. Meu Deus, eles mesmos contam o que eles fazem, né? E outra vez me contou também que antes de me casar, que quando a mãe ainda estava viva, em um dia que um parente faria uma visita de última hora, a mãe então lhe pediu para limpar a casa, pois ela iria trabalhar na escola. Ele então me contou que encenou um episódio de loucura para assustar a mãe e assim conseguir a ajuda dela. Ela então ligou para o trabalho dizendo que o filho estava com problemas e que não poderia ir trabalhar. Mas ele me garantiu que fazia tudo com completa sanidade, que tudo era só encenação para não fazer o trabalho sozinho. O psicopata faz isso, viu? Já ouvi de uma psicopata falando que fazia isso aí mesmo. Ela fingiu, foi assim, um namorado médico, ela também era médica. É médica, eu creio. E aí, o cara não era bobo não, e ele sabia que ela tinha um transtorno, né? E aí ele falou pra ela, só continuo com você, se você fizer tratamento, você vai pra terapia. E daí sabe o que ela fez, gente? Ela fingiu que estava depressiva. Ficou numa cama 10 dias, ela disse que ficou sem tomar banho 3 dias sem tomar banho, ficou toda descabelada, ficou sem comer, olha do que são capazes. Pra ele sentir culpado, olha o que ele fez com ela, exigindo que ela vá na terapia.
tudo isso para tentar convencer ele, dele falar para ela que ela não precisa mais ir fazer tratamento, né? Então assim, eles são capazes de tudo, eles fingem estar passando mal, chegam até ir pro hospital, gente. Só para alguém ir lá e falar para você, e você ir correndo e você voltar para eles. Não dá não, gente, não dá. Continuando. Enfim, sabendo de tudo isso, comecei a pensar em suas atitudes de gritos como verdadeira maldade para comigo, pois eu lhe dizia, não grita comigo porque eu não grito com você. E se justificava dizendo, eu sou como meu pai, herdei a grosseria dele. Se você não me provocar, eu não grito. Vai! Eu tive uma amiga narcisista que ela falava isso também. Eles são covardes, não assumem responsabilidade dos erros deles, né? Sabendo que eles que são o diabinho ali agindo. Pessoas diabólicas, muitos são sim. Ai, porque o meu pai era assim, eu acabei ficando que nem ele ficou, porque quis escolher o caminho que ele seguiu. Você podia muito bem ser como a sua mãe, ou como você, como qualquer, entende? O melhor é ser como Deus ensina, né? Como nós buscamos, nós que temos Deus na vida. Agora esses seres não. Ah, vai pôr a culpa no pai? Assume, tu não é uma criança mais, e mesmo se fosse, dá licença. E aí ela diz, provocação era qualquer opinião contrária dele. Ou um conselho que ele não quisesse ouvir. Então os gritos passaram a ser frequentes e as falas desse divórcio que não tinha medo de escândalos, queria me devolver para os meus pais, que estava tendo trabalho em me educar de novo. Ai, gente, não aguento. Porque ele sabia que você tinha algum gatilho aí, medo de abandono, de rejeição. E era o que ele tentava sempre usar, para você ficar lá cedendo e fazendo o que ele queria. Um dia, ao me levar para o trabalho na SPN, ela põe entre parênteses, eu tirei carteira recentemente, naquele tempo ainda não tinha. Saímos um pouco na rua juntos e eu estava discutindo sobre as injustiças de gênero, como as mulheres eram discriminadas. Então, no meio da rua, publicamente, na frente de pessoas na rua, ele colocou a mão nas minhas partes íntimas e disse, eu não tenho culpa se Deus te fez mulher. Dizia que não queria ter filha porque mulher é muito frágil e não é nada sem um homem. Queria ter 2 meninos. E depois, ao tirar satisfação sobre sua atitude, que havia me envergonhado publicamente, me disse que não tinha feito nada. Uma vez viajando pela segunda vez para a cidade dele, colocou hinos para escutar e eu estava chateada porque tinha me maltratado logo na saída. E quando quis levar a mala para o carro, ele me disse, eu disse que não era para carregar esta mala, você me ouviu bem? Me tratava como uma criança muitas vezes. E nessa hora que eu ouvia os louvores e estava me sentindo bem, ele desligava o som e me perguntava de forma intimidadora, no que você está pensando? Aí nesse dia eu falei, eu estou pensando em uma possibilidade de fazer um curso, porque estou me sentindo burra. Então ele me respondeu, você tem que ser uma senadora daquelas que fica fazendo reivindicações na tribuna. Porque com o meu pai lá em casa, você ficou falando sem parar em política. Você acha que isso é atitude de uma senhora? Você parece uma mulher à toa. Minha mãe era muito respeitosa, bem diferente de você. Minha mãe era maravilhosa. Eu nunca vi uma mulher como ela. Ela era extraordinária. E as pessoas diziam que ela era especial, inteligentíssima, uma mulher muito bonita. E meu pai a matou de desgosto. Teu pai dizia ser que nem você e agora está tentando matar a tua mulher também de desgosto. Sabe o que eles fazem, gente? Isso aqui é muito importante. O que eu tenho visto de pessoas que entram em depressão por conta de ouvir isso aqui todos os dias nesses anos junto. Porque por mais que você sabe que você não é lixo, que você não é inútil, você ouvir isso dia a dia, isso vai te destruindo, porque é a opressão do inimigo, você sente o peso espiritual ali. E chega uma hora que você começa a acreditar que você é o problema, sim, mas não. Escute o que Deus fala sobre você, Deus te escolheu, você é escolhida do Senhor. Não dê poder a quem não tem poder. Eu já fiz uma entrevista com uma narcisista, ela falou com a boca dela. A gente destrói mesmo pra ir pro inferno. Eu falei, como? Ela, depressão. Porque a depressão, para a pessoa cometer um suicídio, para a pessoa ter pensamento suicida, é um passo. Então eles fazem tudo isso aqui. Ela disse que ela falava pro marido dela, pros maridos, né? Tu é um lixo, eu não preciso de você, vai embora daqui, eu não te suporto, você não é ninguém, você é uma porcaria, você não presta pra nada. Entende? Então com essas palavras ninguém aguenta, gente. Uma hora você entra em depressão, porque como é que pode uma pessoa que tá ali, que deveria te amar, te tratar que nem lixo,
como um monstro. E eles sabem o que leva à depressão porque eles já vivem lá, né? Então, ela falou com as palavras dela que é assim que elas destroem, que eles destroem as pessoas, através da depressão, colocando a pessoa na depressão, porque aí a própria pessoa vai lá e tem pensamento suicida para acabar com aquele sofrimento. E o pior de tudo é que eles ainda se sentem, como pode dizer, não tem remorso não. Eles não se sentem responsáveis por ter induzido e manipulado e influenciado aquela pessoa a querer tirar a própria vida, a perder a alegria de viver. Mas nosso Deus, se você tem a presença de Deus na sua vida, que é o que eu falo, eles não conseguem te derrubar não. Pelo contrário, você sai muito maior do que quando você esteve lá, e muito mais forte e ainda ajuda outras vidas, que é o que acontece aqui através dos relatos de vocês. Então eu falo isso porque não deu gostinho a Satanás não, ao inimigo, de te destruir, você ficar numa cama aí depressivo não. Repreende em nome de Jesus e fala, chega, até aqui você foi, daqui você não vai mais. É a alegria do Senhor que permanece na minha vida e eu só aceito o que Ele diz sobre mim e o que Ele tem pra mim. E vocês já são fracassados e já sabe o fim de vocês, que é no quinto dos infernos. Se não se arrependerem, vão junto com Satanás e os demônios lá que caíram lá do céu já, vai tudo junto pra lá. E é na eternidade, viu? Ranger de dentes. Continuando. Ok, depois dele tentar destruir ela totalmente, ela diz, uma vez tivemos uma discussão e quis me manipular sobre a questão até mesmo de como ter uma criança, que tinha que ser de parto normal, mas eu sustentei que queria que fosse cesárea, no meu caso. Ele dizia que o parto normal era o natural e era o que Deus se agradava, e eu disse que nem sempre o natural é o melhor, pois muitas mulheres sem o recurso da cirurgia morreram de complicações do parto normal. E daí ele contou que a terceira filha do irmão tinha acabado de nascer com problemas porque a cunhada tinha tido uma cesárea. Então respondi, se fosse parto normal, acredite, poderia ser muito pior. Quando viu que não me manipulava, disse a verdade. Daí ele disse, não, na verdade foi parto normal. Então eu respondi, está explicado porque houve uma complicação. Olha aí, gente. E ela continua, fazia frequentemente brincadeiras de mau gosto. Uma vez me comparou com uma amiga dele que tem 20 anos a mais do que eu. Ela põe entre parênteses, essa amiga era aquela vice-presidente daquele banco, insinuando que eu parecia fisicamente como uma velha. Depois que eu fiquei amuada, me disse que era brincadeira e que falara só para me convencer e não fazer escova no cabelo, para deixá-lo mais natural. Ai, Senhor, é demais, né? Tudo isso porque ele viu que você ia estar feliz fazendo algo, fazendo você sentir mal. Tudo que você vai fazer é ruim, é errado. Tudo que você fala é o ruim, é o errado, entendeu? E ela diz, ele disse que a escova me deixava com cara de muito velha. E daí eu disse, quanto que melhora a aparência com o cabelo natural? Eu fico com cara de quantos anos? E aí ele disse, 40 mesmo. Não me convenceu de que era pura brincadeira. Para mim toda brincadeira tem um fundo de verdade, pois na conversa de outrora eu disse que me arrependia de ter me casado com ele, que preferia ter me casado com um homem bem mais velho do que com ele. E alguém que não me achasse com cara de velha. E daí ele me disse que eu fiquei acabada por causa da igreja. E que ele, quando percebeu que ia se casar na igreja, saiu dela a tempo de não se acabar. Olha, gente, inimigo não brinca de ser ruim não, hein? Tá repreendido em nome de Jesus. Disse que a namorada anterior, uma mulher 7 anos mais velha do que eu, parecia mais nova do que eu. E um monte de coisas mais. Infeliz. Tinha inveja de ti em um ódio mortal. E por isso não aceitei suas desculpas, porque, pelo contexto, entendi que eram falsas e serviam apenas para que eu ficasse bem com ele, para fazer as vontades dele à noite. Na noite e durante o dia e todo momento. Mas não cedi. Fiquei emburrada por muitos dias, porque fiquei mesmo decepcionada de me casar com uma pessoa que não me admirava de forma alguma. Nada é suficiente para eles, porque na verdade a insuficiência está dentro deles, né? Tá no caráter, tá na alma quebrada. Então ele me ameaçou a falar com os meus pais, dos quais havia 2 meses que me isolava. Detalhe, eu tinha carro, mas ainda não tinha carteira de habilitação. E de fato falou. Mandou uma mensagem dizendo que se soubesse que eu tinha uma baixa estima tão grande, que não se casaria comigo, que estava aguentando tudo sozinho e que precisava que os meus pais me apoiassem. Dizia que estava muito difícil para ele, que estava tendo que me criar de novo e outras coisas. Ai, como ele é bom, né?
Ai, coitadinho, um homem, um marido tão bom que ele tá pedindo ajuda da sua família pra ajudar a louca perturbada. E ele lá sofrendo, ninguém ajuda ele. Ah, não dá, né, gente? Mas eles fazem isso mesmo. Eles fazem isso mesmo. Eu lembro de um narcisista que eu falei assim pra ele: vem cá, você fala tanta coisa de mim, né? Parecida com isso aqui, só que nem tanto, porque eu não aguento um desse, não. Mas dava a entender, sabe? Era um mais sofisticado, vamos dizer assim, né? E uma hora eu falei pra ele: vem cá, se eu sou tudo isso que você fala, vai ser feliz. Arruma outra que te mereça. Você quer que eu te ajude? Eu te ajudo se você quiser. É um favor que você me faz. Porque eu já não conseguia mais sair, mas eu também não queria mais estar lá. Então nesses momentos eu já ficava super reativa e falava as verdades mesmo, sabe? E sabe que ele chegou a ser capaz de dizer pra mim, gente, que não seria bom fazer isso. Como que um homem pode largar alguém, né, com problemas, querendo dizer que eu que era o problema da relação. E eu falei, gente, até quando você fala a verdade, porque assim, a verdade foi o que realmente eu falei pra ele: você só reclama de mim, você nunca tá feliz, então vai ser feliz, arruma alguém que te mereça, uma mulher que seja tudo isso que você quer, porque na verdade eu sabia que não ia mudar nada, podia ser a melhor mulher do mundo, nunca ia tá bom, ele queria me infernizar, vai e me deixa em paz. Aí, lógico que agora ele não tinha desculpa, ele ia falar o quê? É mesmo, né, você tá certa, né? Se você mesma tá me falando, falava pra ele: não fica sofrendo não, eu realmente, olha, eu não sou uma pessoa boa pra você, você merece uma pessoa melhor. Quer que eu te ajude a escolher uma boa pra você? Te ajudo. Vai, me larga, né? E aí ele chegou a dizer isso, gente, que não seria humano, que horror se ele fizesse isso, uma pessoa problemática, transtornada, querendo dizer, porque é surreal, gente, mas é desse nível. E eu fiquei assim, tentando processar, eu falei: eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso, gente. Eu não tô acreditando, quer dizer, então ele não sairia porque, olha, eu ali precisando da ajuda dele. Ah, não dá. Hoje eu dou risada porque chega a ser ridículo, o absurdo que eles falam. É só Deus na causa, viu? Continuando. Ele foi lá, caguetou você, né? Reclamou: pobrezinho, me ajudem, porque eu tô tendo que educar ela de novo. Vocês não fizeram um bom trabalho. E ao mesmo tempo ele já pondo lá todo mundo pra sofrer, os pais que não educaram os filhos direito. E ela diz depois que soube da mensagem, propus pra ele um divórcio. E eu disse: prepara os papéis que eu assino. E ao que ele disse: não dou não, tenho um nome a zelar. Firmei esse compromisso com Deus e você vai ter que me aguentar pelo resto da sua vida, assim como eu também vou te aguentar. E aí eu disse: você vai ter que me aguentar de cara amarrada e com um casamento de fachada. E ele respondeu: não tem problema, eu aguento. Porque quem tá torturando você é ele, não é você que tá fazendo, entende? Um outro dia me dizia que não confiava em mim e contou que todo deficiente é fraco e cai nas lábias facilmente de outro porque é carente de sexo. Meu Deus, sempre tentou me dominar pelo sexo, mas quando viu que a minha deficiência não era de intelecto, pois passei a dar gelo nele pelas faltas de educação que me fazia, começou a me dizer que eu era assexuada, mas que ia me transformar em uma ninfomaníaca. Meu Deus do céu! A partir de então pedi a Deus para não me deixar dependente dele como ele queria que eu realmente me tornasse dependente de sexo. Quando fazia uma coisa errada comigo, pensava em resolver o problema de carência com sexo, porque sempre achou que me dominava com sexo, porque me achava deficiente como uma pessoa, por exemplo, que tinha um QI baixo e os instintos aflorados. Dizia que qualquer pessoa faria a minha cabeça facilmente, que assim eu poderia atraí-lo por ter a cabeça fraca. E uma vez me disse que eu era incapaz de ter uma vida independente porque não conseguiria viver sozinha sem a ajuda de outras pessoas. Vivia me dizendo que todas as mulheres o desejavam porque ele era irresistível. Ai, eu não aguento um desse, gente. E eles fazem isso mesmo, né? Pra você ter medo, depois você não conseguir viver sem ele. Ai, Senhor, só... Ela diz que desde que mudamos para o apartamento da irmã dele, passou a controlar o meu celular. Eu ia trabalhar e ele ficava com o meu celular, alegando que o celular dele não suportava o aplicativo Uber e que precisava do meu para rodar como motorista. E eu aceitei, achei que era verdade, gente, isso é demais já.
mas na verdade ele ficava me controlando para não mandar mensagens no WhatsApp que o denunciasse e para que eu não usasse o celular na ausência dele. E eu descobri isso porque houve um outro incidente. Ele contou um segredo para a irmã dele. E aí ela põe entre parênteses, pedi sigilo para não contar para a irmã, mas não se importou em guardar segredo. Vai pedir segredo para um narcisista? Vão falar que vão guardar 7 chaves, né? Mas são os primeiros a contar para todo mundo. E ela diz, essa mulher veio me mandar mensagens desaforadas no celular porque ele autorizou. Ele disse para ela, resolva você com ela isso, não me meta nisso. Olha... E depois disso conversei com ele e disse que ele traiu minha confiança sobre a única coisa que eu pedi para guardar segredo. E disse que não contaria mais nada para ele, que eu não confiava mais nele. Em resposta a isso, coloquei uma senha no meu WhatsApp e disse, pode usar o celular agora. E aí ele disse, agora não preciso mais, tenho um aplicativo no meu celular. Então eu disse, você sempre viu as minhas mensagens no WhatsApp? Por que nunca me deixou ver as suas? E ele respondeu, porque não confio em você. Então disse, eu também não. É uma beleza, pra que ficar junto, né? Que triste isso aqui. É o inimigo, dormindo com o inimigo. Esses dias eram os dias de recuperação da cirurgia da vesícula dele e foram intensos. Estava na kitnet comigo 24 horas por dia. Um dia deitei ao lado dele e passei a ver um vídeo sobre aquelas artistas que negaram Jesus e tiveram alguns juízos de Deus. Aqueles artistas, ok? Ele não suportou ouvir esse vídeo, levantou-se abruptamente, disse que eu estava vendo coisas macabras e foi para a rua andar no meu carro como Uber. E mesmo tendo que recuperar e fazer repouso da cirurgia, ele saía para andar de Uber, o que não era para ganhar dinheiro, porque rendia muito pouco por dia, e cerca de no máximo R$100 por dia, sendo que metade desse valor era de gasolina. A Spin consome muita gasolina, mas ainda assim insistia em sair. Para mim, ele procurava ficar fora de casa para fazer amizades e conversar com pessoas novas. Então passava a madrugada fora de casa, vários dias isso aconteceu. E eu dizia, você está destruindo a Spin. Saía mesmo assim. Interessante notar que antes do casamento ele me dizia que não tinha perfil para Uber, mas que era produtor rural e iria investir na fazenda. Essa desculpa ele me deu quando entregou o carro comprado em meu nome para alugar para o amigo. O aluguel falso. Na verdade, descobri que deu o carro para o amigo sem a minha permissão. Depois do casamento, entretanto, verifiquei que ele não gostava de trabalhar. Quando estava na fazenda, ficava a tarde toda dormindo depois do almoço. De manhã não fazia nada de útil para ganhar alguma renda. Ele era técnico em agropecuária e realizava alguns alvarás. Antes de casar, dei um computador mais ágil, o qual nunca abriu nos 4 meses de casamento. Outra coisa era que se dizia cristão, da minha igreja, inclusive. Que queria ser pastor. Ai, gente, esses daí são os piores, ó. Queria ser pastor. E ela completa dizendo, mas nunca ouvi meditar na Bíblia nem um dia em que esteve na ociosidade comigo. Então um dia fomos ao shopping em uma gelateria onde na fila estava uma mulher loira de olhos azuis que é o tipo que chama a atenção dele. Ele ficou um tempão conversando com ela na minha frente. A fila estava bem grande nesse dia e eu estava um pouco distante esperando ele, mas de frente para ele. Então, em determinado momento, ela olhou para trás e me viu e parou de falar com ele no mesmo instante. Mas ele ainda assim olhava para ela como se quisesse ainda falar, mas ela não deu mais abertura. Então, para comprovar que ele estava me desrespeitando, não o confrontei, pois ele iria me dizer que não foi nada demais. Então eu fiz diferente, fiz um teste. Eu estava em outro shopping, em um outro dia, e de repente passou uma mulher loira, estava de costas para mim, e eu disse, olha, sabe aquela mulher que você conversou na gelateria? Acho que é ela ali, ó. Não esperava que ele fosse cair tão fácil nessa minha armadilha. Na hora ele se levantou de ímpeto e deu um pulo e disse, onde? Onde? E eu disse, acho que me enganei, não é ela não. Ai, Senhor. Depois disso, o casamento passou a ser de fachada. Para ele sempre foi, né? Porque sempre me contrariava e, para piorar, ainda disse, você fica assim deprimida, agora sei com certeza que você está cheia de demônio, você precisa mesmo da igreja, você é muito fanática, o que me entristecia mais ainda porque ele sabia que eu não gostava que me chamasse de endemoniada.
Enfim, o casamento nunca mais se reatou. O que aconteceu foi que um dia antes do casamento acabar, fomos comemorar o aniversário do meu pai. E ela diz, num lugar que vende sanduíches. Lá passou a amiga da minha irmã, que é casada, e ele disse, mas não ouvi. Ela mesma contou depois. E ela põe entre aspas, mas como está gostosa, hein? Ai, meu Deus do céu. Engraçado que pra mim não fazia nenhum elogio, nenhuma declaração. Nunca ouvi, ao menos, você é especial pra mim. Muito estranho mesmo se engraçar com os de fora, mas tem pessoas que desejam o que não podem ter. Na verdade, linda, ele sempre fez isso para tentar destruir tua autoestima, para te dar rejeição. O foco dele era destruir você, entende? E ele usa o que for preciso. Ixi, eu já passei por isso, com narcisistas. Sabe por quê? Porque eles veem, é um desafio para eles, eles veem que você tem a tua identidade. No meu caso, eu sempre tive. Lógico que é constrangedor, eu brigava às vezes, porque, gente, a gente vê na nossa cara, mas é tão sutil. Mas a gente sente, quem tem sensibilidade, né? Eu sentia tudinho ali no olhar dele, não precisava falar nada. E eu ficava chateada, brigava às vezes, mas não sei dizer, lógico que mexe com a nossa autoestima, mas eu nunca deixei de me amar e saber o meu valor por causa disso. Eu via sempre que o ruim era ele, o problema era ele que era, né, mulherengo, enfim, sem respeito. Eu não ficava achando que eu tinha alguma coisa de errado em mim, que eu tinha algum problema, não, eu via que o problema era ele mesmo. Só que eu não conseguia sair, né, mas Deus me tirou. Quando você não consegue, Deus tira. Vamos lá. Queria controlar minha forma de me vestir. Eu andava feia para depois ter que ouvir minha velhinha. Mas ele mesmo não queria andar como uma pessoa mais velha. Então uma vez discuti e disse, eu vou andar como eu quero. Você não é capaz de andar sequer com uma calça, blusa e gravata e quer me exigir que eu ande como uma senhorinha? Pois a partir de hoje ando como eu quiser, não quero me sentir mal. E ele respondeu, pode andar, mas longe de mim. Ai, melhor ainda. Pronto, perfeito. Fechou o pacote. E ela diz, outra vez ao chegar na igreja comecei a questioná-lo pelo fato da irmã dele explorar o pai e não querer trabalhar. Saiu calado abruptamente e enquanto saía eu disse, eu vou ficar aqui ainda alguns minutos. E ele voltou e disse gritando, o que você disse? Me respeita! Eu enfatizei, eu só disse que vou ficar uns minutos aqui antes de entrar na igreja. Então respondeu, ah, bom. E quando, após o casamento, vi que ele era altamente reativo, passei a temer até mesmo pela minha segurança, pisava em ovos, falava baixo, mas ainda assim não adiantava, ele continuava a exigir respeito de mim. Eles exigem o que eles não dão, né? É uma hipocrisia. E uma vez durante o almoço eu disse, fulano, se você tivesse se casado com a minha irmã, você seria um homem bobo. Você não a trataria mal como me trata. E ele respondeu, será mesmo? Acredito que não. Então eu disse, sim, você seria um homem besta. Aí falei acerca do dia em que na casa da minha irmã falou que ela era linda e como nunca tinha me elogiado, parecia uma besta. E saiu da mesa e parou de almoçar. Gostei, você é ótima. Nos dias que falava mal dos meus pais, então comecei também a falar mal da irmã dele, que já tinha me tratado mal daquela forma que contei. E quando estava devendo favor a mim, pois eu estava morando em um apartamento horrível para ajudá-la a não perder o lugar. E depois dela me mandar as mensagens desaforadas e nunca me pedir desculpas, então disse, não fala mal da minha irmã. E eu disse, também não fala mal dos meus pais. E ele disse gritando, eu falo quando eu quiser. E aí eu disse, você me exige respeito, mas e o meu respeito não existe? E ele disse gritando, eu sou o homem da casa, você é quem tem que me respeitar e não tenho essa obrigação. Então, o homem da casa, sabe que Deus ensina? Você que é o que quer ser pastor? Vamos lá agora, adoro essas partes. Tá ouvindo aí, narcisista? Então abre a tua orelha, deixa ela bem grande, que nem do Dumbo, né? Olha, você quer ser pastor? Então vai aprendendo primeiro. Deus ensina a amar a esposa como ele amou a igreja, dando a vida por ela. Você daria a sua vida pela sua esposa? Não, você tá tentando destruir a vida dela. Você não faz nada que Deus ensina? Sim. A mulher respeita o homem, mas você já viu uma mulher que não respeita um homem, que ele seria esse homem
que daria a vida dele por esta mulher só se ela for uma psicopata, que ela não vai amar, respeitar, ser submissa e tudo mais por esse homem. Impossível. Agora um homem que não faz nada, que é um traste, um invejoso, um promíscuo, infeliz, quebrado e tudo mais que a gente já sabe, exigir respeito da mulher? Não, não é o que Deus ensina. Deus ensina a respeitar. E aonde que ela te desrespeitou? Isso que é o pior, né, gente? Ela cumpriu o papel dela. Mesmo sendo totalmente desrespeitada pelo ser, ela sempre o respeitou. O que ela fez aqui no final, mas pro final, é se posicionar. E não aceitar mais a palhaçada narcisista. E aí, o que eles fazem? Eles distorcem. Porque eles querem ter o controle. Você não tá fazendo o que eles estão mandando. Então, você não está me respeitando. Você... Não, lógico que você tá. Aonde que você desrespeitou? Se olha, meu filho, pega um espelho e põe assim, ó, vai falando narcisista, tudo que você tá falando sobre mim é você. Cada acusação de um narcisista é uma confissão. Vai, é o que você faz, é o que você é. Vai se tratar infeliz. Continuando, eu adoro esses momentos que vem que eu falo mesmo, porque é a realidade, né, gente? Só Deus, sem noção. Continuando. Então, no dia seguinte eu disse, não quero ficar aqui neste apartamento mais. A sua irmã é uma mulher ingrata e eu não quero ajudá-la mais. Vamos sair para procurar um outro apartamento para alugar. Ela fez uma pergunta, né? Vamos sair para procurar outro apartamento? E me respondeu gritando novamente, eu tenho um acordo com a minha irmã. Nós vamos ficar aqui 20 meses. E o acordo com a tua esposa? Qual que é? E ainda você querendo levar ele junto, né? Vai você, aluga o apartamento, fica aí com a tua irmã ajudando ela. Eu entendo, tá tudo certo, amor. Pode ficar, eu só vou te esperar, tá bom? E aí você fica livre do ser 20 meses, libertador. E ela dizia, eu vivi um casamento de muita tensão. Era como se eu estivesse em uma montanha russa, altos e baixos. Para compensar as faltas de educação, no dia seguinte ele agia como se nada tivesse acontecido e me levava para o shopping, para uma gelateria, com a esperança de encontrar a loira dos olhos azuis de novo. E depois vinham novamente as grosserias. Quando eu estava triste, ficava deitada, vinha e me dizia, você está assim? Mas não é culpa minha. Nunca pedia desculpas pela grosseria. Que engraçado, né? Por que ele falou isso? Você não falou nada. Lógico que ele sabia que era culpa dele, né? Agora eu vou falar uma coisa. Isso, gente, é o que mais prende as mulheres nos relacionamentos abusivos e os homens também, tá? Mas os homens narcisistas usam mais dessa tática. Porque eles usam o morde-a-sopra. Eles vão lá, são os diabinhos, né? Mostra o ruim que tem ali. Aí você se posiciona e fala, gente, isso aqui não é a vontade de Deus pra minha vida. Eu vou sair disso antes que esse homem me destrua por completo. Aí eles percebem, lógico, você muda, você já não tá mais lá, entende, como antes. Daí eles chegam, traz café da manhã na cama se for preciso. E esse aqui, ele era tão orgulhoso que nem nesses momentos ele não elogiava e nem... Eu não sei quais momentos bons, era só levar você no shopping pra tomar um sorvete. Era migalha da migalha mesmo, né? Deus me livre, gente. Mas é isso que acontece muitas vezes. Eles veem que você tomou posição, que você vai sair, aí isso confunde a mente de uma pessoa, porque você acha... Gente, é tão real, eles fingem tanto que parece que é verdadeiro, parece realmente que a pessoa se arrependeu, mas não, é tudo um jogo. E ela continua, não via sentido no casamento, eu estava com alguém que simplesmente não estava nem aí pra mim e nem para os meus problemas. Ele adorava carros e quase me manipulou a comprar novamente um carro elétrico para ele. Segundo ele, seria para ele rodar o Uber Black. As parcelas seriam pagas naturalmente, pois o carro era bem econômico e eu o acompanhava nas concessionárias. Era um dos poucos momentos em que se sentia bem e me tratava melhor com menos desprezo, lógico, porque ele estava ali precisando de você, querendo te enganar para você dar o carro para ele, mais um. Então, em uma quase negociação, eu desabafei com a vendedora. Estou com um carro em meu nome, tendo que pagar um financiamento e o carro está com um terceiro que não devolve o carro. Meu Deus do céu. E ela disse para o meu ex, ô fulano, cuida dessa moça. Mas ele respondeu, é ela que tem que cuidar de mim. Ah, não. Ao sair da concessionária me disse, esse carro está com o meu amigo e não vai poder ser recuperado.
Aham. Eu não conseguia entender até descobrir que ele havia dado o carro para o rapaz, se aproveitando da minha boa vontade de ajudar, dando com o meu nome. Estava pagando uma conta que não era minha. Gente do céu, é surreal. As minhas finanças estavam apertadas, o valor do financiamento não é baixo. Pago todo mês ainda, R$ 2.286. Por que você ainda paga, menina do céu? E o amigo dele usando o carro e abusando da minha boa vontade. Chega de boa vontade aí, gente. Isso aqui já é abuso. Aí ela falou, nesse caso não tinha nem como abrir BO, porque toda vez que eu ameaçava de tomar o carro, o ex vinha com a conversa. Não seja estúpida, você não está agindo como uma serva de Deus. Ah, dá licença, né? Quem falou? Mostra aí. Aonde que Deus diz isso? Que você pagar o carro... Gente... Ele achando que você tem que cuidar dele, mas não é só dele não, é dele e de todo mundo, que ele quiser. Você tá pagando um carro pro amigo dele que provavelmente deve ser algum caso dele ainda. Eu não me aguento, gente. Aonde que isso não é ser serva de Deus? É por isso que eu falo que quando a gente sabe da verdade que nos liberta diretamente da fonte da vida, diretamente em Deus, esses trastes pode falar o que quiser e você não cai no engano não. Dá licença. E ela diz, numa manhã acordou me contando um sonho assim. Sonhei com a sua irmã, ela estava atarefada com as suas sobrinhas. E eu dizia para ela, calma moça, vai dar tudo certo. Quando viu que não fiquei enciumada, disse concluindo, você também estava lá, eu acho. E uma vez estava deitada ao lado dele e começou a me falar do amigo. Aquele amigo que ele sempre ajuda. Qual, esse do carro? Ou tem mais? E estava com um brilho no olhar, como que alguém apaixonado, sabe? Olha aí, eu tô dizendo. E ela fala, Cris, e pôs um ponto de interrogação. Disse que ele foi o homem mais lindo da cidade e que o rapaz é tão lindo como ele foi na juventude. Eu não erro. E ela dizia aí, fiquei olhando pra ele meio assustada. Então ele concluiu, ah, você não entende mesmo? Não entendo o quê? Meu Deus do céu, vai bandeiraça. E um dia saímos para o mercado e ele sempre mal-humorado falava palavrão direto, M-E-R-D-A. Então no trânsito havia um carro andando mais devagar na faixa da direita e ele freou em cima do carro e disse esse palavrão. Então eu disse, é só fazer uma ultrapassagem, não precisa vociferar palavrões. Enfim, voltando por fim, cansada de ouvir brincadeiras de mau gosto e críticas a meu respeito, decidi falar com ele em uma última tentativa. Fulano, eu não falo mal de você. Por que você fala mal de mim? E ele respondeu, porque você é difícil mesmo. Eu sou perfeito, por isso você não tem o que falar de mim. Ai, eu não aguento, gente, eu não aguento. E ela continua, eu passava os dias naquela kitnet e ele não me ajudava em nada, nem com o preparo da comida, nem com a limpeza do banheiro. Se eu não limpasse, passava dias e ficava fedendo, sendo que antes do casamento ele dizia que a comida era a especialidade dele e que casando-se com ele eu não teria que me preocupar com isso. Foi totalmente diferente. E ainda por causa da minha deficiência e da minha dicção, um dia ainda vivi uma situação desagradável. Convidei a irmã dele para tomar um sorvete com a gente. No trajeto eu contei um caso e em um dado momento ele cochichou no ouvido da irmã. Mas foi em uma altura que consegui ouvir. Disse rindo para ela, olha como ela é fanhosa. E então novamente fiquei emburrada e a irmã dele disse, me tira disso, eu não fiz nada. Então ele fez uma cena que me envergonhou. Ajoelhou no meio de todas as pessoas pedindo de forma sarcástica perdão. Me perdoa, me perdoa. Não sei se eu que fingi bom o suficiente, né? Ai, me perdoa. Fingido, perdoa o quê? Levanta daí, Satanás. E por fim eu vi que não tinha mesmo jeito, falei com ele assim, vamos nos separar para não piorar as coisas. Qualquer coisa te dou um apoio na fazenda, não precisa me dar o divórcio. Mas cada um vai para sua casa e ele então gritou como um monstro, não, você tirou a minha virgindade. Você tirou a minha virgindade e disse outras coisas que não me lembro. Vendo que eu já não me assustava com os seus gritos, gritou no meu ouvido, mas não me assustei. Então parou por uns 2 segundos e ficou me olhando e em seguida me deu um tapa. Ai, ai, ai. Muitos, quando você se posiciona e dá o basta, gente, quando eles sentem que eles perderam totalmente o controle sobre você, sobre sua vida,
eles vão pra agressão, eles vão tentar te intimidar pra você ficar por medo mesmo. E aí, gente, é insuportável, né? Ninguém merece. Não temas, ok? Deus é mais. Vamos ver no caso dela aqui. E ela continuou, já tá terminando. Ela diz, então passei a ver no celular os vídeos sobre narcisismo. O que no princípio o ex percebeu e disse, pode me emprestar o celular hoje? E eu respondia, eu preciso deste celular, fico muito sozinha, você fica todo o tempo como Uber, não vai dar para emprestar. Então, em outro momento que estava vendo o vídeo de narcisismo, me disse, você gosta de ver só coisa macabra na internet? Ah, é macabra na internet, macabra é você que tá aqui do meu lado o tempo inteiro. Devia assistir aqueles programas da sua igreja. Ah, tá. E eu percebia o tom sarcástico e dizia, você também nem vê e nem gosta de ir na minha igreja. Eu vou ver o que eu quero. E percebi que na verdade escondia a preocupação de que eu estivesse tramando. Porque me disse assim, você nem se importa mais com um casamento, tirou até a nossa foto do seu perfil do WhatsApp, colocando uma árvore. E então eu dei risada. Ele queria que eu me importasse, mas ele nunca se importou. A foto do perfil dele nunca mudou desde que ele era solteiro, antes de namorar comigo. Ele não tinha exemplo para me exigir nada. Exato, não tem moral nenhuma. Eles são falso moralista. Fala tudo que é lindo para todo mundo, mas fazer que é bom nada. É cada história, gente, essa daqui. Ah, assiste os programas da igreja, agora ele quer que você assista, né? Ela responde para ele, você também não vê e nem gosta de ir na minha igreja? É, vai, fala, hipócrita. E aí ela fala, ainda permaneci com ele porque eu acreditava no que ele me dizia, que ninguém me aguentava, que meus pais tinham se livrado de mim e que ele agora que tinha que me aguentar. Ele era o único que tinha a capacidade de me aguentar. Então um dia, como queria muito comprar aquele carro elétrico, saiu para a cidade do interior onde morava antes de se casar e foi arrumar um carro velho que queria dar de entrada no financiamento do carro elétrico. E nesses dias eu peguei uma alergia feia porque aquele apartamento, como não estava limpo como deveria, tinha um cheiro característico que não saía dele. Ele me disse que precisava me levar com ele, mas eu disse que não podia porque tinha que trabalhar. Eu tinha que trabalhar presencialmente, estava muito gripada. Então viajou com o meu carro de forma que nem se importou em me deixar pegando o ônibus para trabalhar. E um dia me mandou mensagem do WhatsApp dizendo que o carro velho que tinha consertado estava esquentando na estrada. Então dei-lhe um conselho para tentar vender numa cidade próxima que tinha ali. E aí me disse, eu não vou fazer o que você diz, você é muito radical. Então eu respondi, amém. Então me respondeu com letras garrafais, eu só estou te informando. Até aquela hora eu ainda sentia pena dele, eu gostava dele. Mas naquele instante uma chave virou na minha cabeça e eu pensei, não aguento mais, acabou, vou me separar desse homem. Liguei então para minha mãe e meu pai, os quais buscaram todas as minhas coisas no apartamento da irmã do ex e voltei para a casa dos meus pais. E depois avisei a ele que estava separando dele e abri um boletim de ocorrência, um BO com medida protetiva para que não pudesse se aproximar de mim. Ótimo, ainda bem que você não teve filhos com ele. Meu Deus do céu. Ele tentou de todas as formas salvar o apartamento da irmã. Me obrigando a voltar para lá. Disse que eu era muito sensível, que tinha se importado com um tapinha de nada. Ai. Não é só um tapinha de nada, não. São vários que você já tá dando até antes da gente casar. E agora deu, já deu. Acabou, narcisista. Ué, vai ser feliz. Eu não era um problema, eu não sou tão feia, sou velha, Você merece uma novinha, loira de olho azul, né? Vai. E não volta nunca mais. Perdeu. Continuando, eu só espero que ela não tenha voltado. Já tá no fim do relato, eu creio que dessa vez foi passeio, pra acabar de vez. E ela finaliza. Ele disse que eu era muito sensível, que tinha se importado com um tapinha de nada, e que faria as coisas de forma diferente, que seria bem melhor se eu voltasse. Mas nunca mais voltei. Glória a Deus! Em resposta, disse que ele havia se revelado uma pessoa totalmente aversiva desde o casamento e que depois da situação da destruição do carro e do tapa não havia mais amor que sustentasse.
Ele, em contrapartida, disse que também se decepcionara comigo no casamento, pois eu havia me mostrado materialista ao extremo, que enfim estava voltando para o conforto da minha casa. Apelou para a Bíblia, dizendo que o casamento era indissolúvel, que saindo do casamento eu estava correndo o risco de perder a minha salvação e que se impressionava por eu preferir um carro a um casamento. Que tinha um coração duro para não querer se reatar com ele. Por fim disse que se não gostasse de mim não teria se casado. Detalhe, nunca me disse pelo menos assim: eu gosto de você. Não precisaria nem dizer eu te amo, talvez seja mesmo muito meloso para alguns, mas eu fazia questão de pelo menos um pouco de consideração que nunca teve. E nunca terá, porque ele sempre fez de propósito. Só que agora na hora que ele tá te perdendo, que te perdeu, agora ele fala que agora vai mudar. Agora ele vai fazer tudo o que ele já deveria ter feito, que ele já sabia que deveria ter feito, que sabia que é o bom e que é o certo, que é o que você gostaria, qualquer mulher gostaria, mas ele fez para as outras, para você nada, e ele achou que ia ser assim o resto da vida, né? Uma hora você não aguenta mais, ou você sai, né? Ou você morre num relacionamento desse. Infeliz, morre literalmente, né? Você pode até estar viva, mas você não tem vida. É isso que eu quis dizer. Deus é mais. E aí ela continua. A essa altura não mais respondi e depois de alguns meses também o bloqueei. Glória a Deus! Ai, Senhor, é demais. A irmã, se sentindo culpada pelo fim do casamento, tentou me convencer a voltar de todas as formas. Até me acusou de que eu não gostava dos meus pais e que eu não fui visitá-los porque eu não quis. Detalhe, eu precisava buscar umas coisas minhas ainda na casa da minha mãe. Marquei com ela um dia e ele não me levou. Disse que eu estava muito deprimida e que não queria dar uma má impressão. Depois não me deixou marcar uma data. Disse que me levaria quando sentisse vontade. A vontade nunca veio, né? Como vivia mal-humorado durante os 4 meses de convívio, tinha certeza que era porque tinha que me aguentar, como se eu fosse um peso para ele. Assim que eu me sentia. No dia que separei dele, disse exatamente essa desculpa para a irmã, que tentou salvar o casamento conversando comigo. E falando com ele, ela me disse que tinha sabido que ele andava ranzinza porque estava com a situação financeira ruim. E ela fala, situação financeira ruim? E ela põe um ponto de interrogação. Não engoli essa desculpa, ele estava em uma situação financeira muito pior sem mim, antes de me conhecer. E eu sabia que era infelicidade, vontade de ser solteiro de novo por não gostar de mim, mas me suportar. Mas como não queria se divorciar de mim quando eu propunha? Porque eu já te falo, ela diz, não era por causa de Deus, pois ele mesmo dizia que queria viver a vida dele em vez de servir a Deus. Era por causa da minha situação estável de servidora pública. Não é nada disso, é assim, ou é um pouco de tudo. Mas eu digo assim, a questão que você diz que você sentia assim é porque ele fez de propósito para você sentir assim o tempo todo. Narcisistas são misóginos, eles odeiam mulheres, mas eles vão fingir que gostam de outras, mas para destruir você, porque você era o foco dele. Então você diz assim que ele não me suportava, né? Que ele teve que te suportar. Nada! Quem teve que suportar ele foi você. Por causa de Deus que não era. Lógico que não tem temor nenhum a Deus, né? Porque às vezes nós ficamos, né, muito tempo ali porque pensa, nossa... Porque no caso, quando é casamento principalmente, né? Mas no caso de narcisista não tem isso não, tem temor a Deus não. E o porquê que ele quis estar contigo? Primeiro porque ele achou que ele ia viver às custas de herança dos seus pais, que seus pais iam sustentar ele, você ia como fez, né? Até carro você deu pro amigo dele, tá? Ainda pagando aí. Você tem que resolver isso daí, pegar uma advogada nessa situação, ou vender esse carro e passar pro nome do comprador, e o carro não é dele, ele não tem direito a estar com esse carro. Interessante essa história, aprofundaria mais aí também, mas tudo bem, você já tá liberta, é melhor nem ir atrás. E aí, finalizando, ela diz, querendo ou não, ainda era melhor estar comigo, no caso, né, independente, era melhor, por quê? Porque ele tinha com você regalias, e sabe o que eu creio que no caso dele era mais? Essa coisa da aparência de homem casado. E de parecer um homem de Deus. Como é que ele vai ser pastor, né? Eu não aguento. E ela diz, ele sabia disso.
E depois dessa separação e do BO, foi aberto um processo de divórcio, pois descobri que agora se trata de um direito unilateral que não precisa da anuência de ambos os cônjuges. E assim tive vários prejuízos do financiamento do carro que ele comprou para o amigo, cerca de 80 mil financiado. Abri um processo para tentar resolver na justiça, mas como os juízes não são muito bondosos, eu conto com o pior. Ah não, mas você ora aí para Deus levantar o juiz que é um cristão, de verdade, né? Imagina, eu não creio que juízes não são muito bondosos. Na verdade, não é questão de ser bondoso, é questão de ser justo. Se você pega um juiz que é das trevas, vai fazer de tudo para defender ele. Então você ora porque quem vai levantar o juiz certo é Deus. Então não conte com o pior, conte com o melhor, porque você está contando com Deus, que é o dono de tudo, todo-poderoso, criador dos céus e da terra, ok? E teu pai. Então fique em paz. E ela diz: ter que pagar toda a dívida. Ultimamente aqui no Brasil, bandidos é que têm sido defendidos. É crença limitante isso aqui. Sim, isso acontece muito. Mas no nosso caso, quando Deus está no comando, não é assim que acontece, não. Tá bom? E ela continua: tenho a dívida do financiamento rural com uma avalista de 96 mil, em que o ex desviou dinheiro com várias coisas que não estavam previstas no planejamento da plantação de mirtilos. Ou seja, não tem quase nada feito em relação à plantação de mirtilos. E não será feito porque o dinheiro acabou. Só não sei como acabou esse dinheiro. E toda vez que eu perguntava sobre esse dinheiro, ele me dizia que não me contaria os seus investimentos porque eu não tinha estrutura para ouvir. Meu Deus do céu. E que estava tudo sob controle. Enfim, conto que o compromisso com o pagamento desse financiamento não será honrado e que provavelmente vou ter que assumir a dívida que começará a ser cobrada em meados de 2026. Vai tudo com o advogado aí, mostra tudo, você tem prova? E ele vai ter que pagar, e você não vai ser prejudicada não, em nome de Jesus, você já foi demais, né? Enfim, aí ela termina agora falando: por fim, na medida protetiva, exigiu-se a entrega do meu carro Spin, o que não foi feito. Não. Pois o ex alega que, como a transferência do bem foi feita durante o casamento, também seria dono do mesmo bem. E ele está andando de Uber com ele em uma outra cidade grande de Minas e até hoje nunca me devolveu. Não dá. Você precisa de um advogado bom aí para te ajudar nisso daí, gente, porque lei é lei. Ele não pode fazer o que ele quer e decidir. Não. E ela fala: não sei se reaverei. Sim, em nome de Jesus eu creio. Ou se não, você faz aí, vende o carro, ele tem que passar pro nome dele, entendeu? Alguma coisa tem que ser feita, ele vai ter que te pagar, o carro é seu, você tem provas, ele pode ser preso, você pode fazer um boletim aí que teu carro foi roubado, vão descobrir que é ele que tá dirigindo o carro. O prejuízo, se contar com o pior, será de 300 mil em bem pouco tempo, mas vivo da premissa, e ela põe entre aspas: não quero ter razão, quero ter paz, aceito que dói menos. Mas não é bem assim não, Deus é mais. E esse ex continua com amizade como esse outro amigo, mesmo que ele esteja me dando prejuízo com um carro em meu nome. E ainda esse rapaz tentando ver se conseguia levar vantagem. Disse que ficou chocado quando o ex contou que me bateu. Disse que eu tinha feito uma péssima escolha de me casar com ele. E disse que o ex tem preferência por homens. Aí, gente... E que sempre tentou ter um caso com ele. Ai, deve ter, tá? Deve ter. E disse que ele falou muito mal de mim depois da separação e ainda estou em processo. Espero um dia me libertar completamente de todas essas dívidas e consequências dessa minha má escolha. Desejo-lhe muitas bênçãos de Deus, Cris, por esse trabalho tão bonito que você faz de ajudar as pessoas. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, pode me mandar mensagem. Um abraço, a paz do Senhor Jesus, com carinho. E ela fala o nome dela. Linda, obrigada. Que ótimo ler teu relato, que informações, assim, eu fui lembrando de várias coisas, porque eu creio que testemunho é o que realmente
confirma para nós, né? Vocês que estão aí assistindo, talvez seja a primeira vez que vocês estão tendo revelação de algum outro narcisista em alguma situação que você viveu. Assim foi comigo. Deus foi me mostrando algumas pessoas que eu nem sabia que era narcisista na época, lendo o relato de vocês. Eu falei, gente, mas isso aqui é igualzinho que tal pessoa. Eu nem sabia. Eu falei, Deus, eu quero saber de todos. Mostra todos. Só vai aí me dando o suporte emocional que eu preciso para digerir tudo isso, porque a gente sabe que não é fácil, né? Mas muitas vezes foi lendo o relato de vocês aqui que Deus foi me mostrando, ou dando mais confirmação de que realmente era aquilo. Por isso que é tão libertador para nós, que já fomos despertos por Deus, Deus já revelou, porque muitas vezes a gente ainda fica pensando que a gente fez algo de errado, ou que podia ter sido coisa da nossa cabeça, né? Aí você vê que não, é libertador. Gostei muito do seu relato de hoje. Muito obrigada pelo carinho e por todos os detalhes que você colocou aqui. Que coisa insuportável esse cara, hein? Graças a Deus você tá liberta. Nossa, ninguém merece. E agora finalizar esse divórcio aí por completo. E pode ter certeza que essas histórias aí de carro e tudo isso que você entrou em dívida aí, com um bom advogado, né, e orando ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, entre em jejum se for preciso, porque você já vai ter essa causa ganha aí, todas elas. E rever esses carros de volta. Pelo amor de Deus. Ainda bem que você não entrou no outro, né? Daqui a pouco você tava com 3 dívidas de 3 carros aí. Pra quem que ele ia dar o próximo? Né? E você andando de ônibus. Ele sendo motorista de Uber nem pra te levar. É surreal. E ainda achando que era a tua obrigação. Você e ele, até o teu celular ele dominava. Você só não dominou mais porque você se posicionou. Meu pai do céu, eu fico agoniada. Porque comigo um desse não dá não. Eu, hein? Mas é isso, gente. Eu espero ter ajudado. Obrigada mais uma vez você que mandou o relato. Deus continue te guardando, protegendo, livrando de todo o mal. E que a tua mente seja renovada nas coisas de Deus. Porque no final aqui eu vi que você tá já esperando o pior. E muitas vezes a gente faz isso já por medo de não ter mais uma decepção. Mas com Deus, não. A gente entrega para Deus, Ele tá no comando, quem vai decidir é Ele. Ok? Ele é o nosso vingador, Ele é o nosso advogado. E é a vontade dele que vai ser feita, em nome de Jesus. Fique em paz. Deus te abençoe. Beijo no coração. E não é questão de que é financeiro, que não é isso. Né? A questão é paz é o mais importante, sim. Mas como é que você vai continuar pagando dívidas aí de algo que você nem tá usando? Agora 2 carros aí, né? Então eu creio que o que é o certo e Deus é justo. Tá bom? Então não se sinta mal por isso não. Vai dar tudo certo. Eu creio. Depois você vem pra contar o resto. Gente, fiquem com Deus e até o próximo relato. Beijo no coração. Até mais. Tchau, tchau.